Moradores do bairro Morada do Sol, em Ituiutaba, já estão há quase 3 dias com queda de energia. A situação está sendo causada pela questão do tempo. As altas temperaturas aumentam o uso de aparelhos eletrodomésticos. O mais usado, evidentemente, nós estamos falando do aparelho ar-condicionado. Meu amigo Rafael Ribeiro está no local com uma moradora e a CEMIG já está no local também resolvendo a situação, porque evidentemente a população está reclamando, está questionando, né, Rafa? Bem-vindo, boa tarde. Isso mesmo, Rafa. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui no bairro Morada do Sol, na verdade, na rua Camilo Abdomacia, onde um transformador não está aguentando o uso, da energia, ou seja, ele tem uma capacidade aí devido aos tempos mais quentes, a temperatura alta aqui na cidade de Ituiutaba, hoje marcando na casa dos 41 graus, por exemplo. O uso do ar-condicionado e outros eletrodomésticos acabam impactando. O que aconteceu foi que esse transformador aqui, ele está sendo trocado nesse exato momento. Mas antes disso, cerca de 3 dias, os moradores sofreram com uma situação sem a energia. Às vezes caía durante a noite e só voltava durante a madrugada. Inclusive, nós conversamos com moradoras, com moradores e um morador que vai conversar com a gente aqui agora. Pode chegar aqui para conversar com a gente ao vivo na tela do Balanço Geral. Ele que, inclusive, entende, é um eletrotécnico, viu, Rafa? E vai explicar para a gente o que pode estar acontecendo. Seu nome, por gentileza? Geraldo Alves. O Geraldo, ele mora em frente a esse transformador. Chega só um pouquinho para cá. Geraldo, explica pra gente, o que está acontecendo com esse transformador aqui da rua Camilo Abdomacia? Ele não está aguentando o uso da energia pelos moradores devido ao tempo, é isso? São duas condições que desfavorecem a sobrecarga do equipamento. Uma é a temperatura exagerada que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Outra é a demanda, o aumento de demanda aqui dessas redondezas aqui, cujo qual esse transformador abastece. Por quê? Existe uma porcentagem das residências aqui hoje que tem geradoras, usinas fotovoltaicas. Uma vez que você instala esse equipamento, você tem um aumento de demanda residencial. Como é um transformador já antigo, ele não suportou esse aumento de demanda acrescido a esse aumento de temperatura. Então foram 3 noites consecutivas em que esse transformador ele sai fora de operação, e com isso a gente tivemos aí longas 3 noites no calor, no escuro. Agora, quando se fala em 3 noites, 3 dias sem, por exemplo, a energia elétrica, acabava a noite, voltava só no final da madrugada, o que causava isso aqui para os moradores? Porque não é todo o bairro não, viu, Rafa? É só parte do bairro Morada do Sol. Quais são os danos causados? Você falou que tem um vizinho aqui que precisa se manter com equipamentos para viver, por exemplo. Tem outras pessoas idosas também? Positivo, temos sim. São relatos dos moradores aqui que... numa dessas casas aqui, eu não conheço quem que é o morador, mas tem uma criança deficiente, uma criança especial. E essa criança, ela, após a queda de energia, parece que ela tem uma bateria que dura 2 horas. Então, para mim, a dificuldade é o calor, é a dificuldade de dormir. Agora, para essa família, eu creio que tenha sido uma noite infernal para elas, porque com uma criança que tem toda essa situação, não foi fácil, não. Agora, aqui em Ituiutaba é comum as pessoas terem ar-condicionado dentro de casa por causa do calor, né? Comum. Sem ar-condicionado fica insustentável. E aí, como que foi a noite para você aqui na sua casa, por exemplo? Porque você tem ar-condicionado em todos os quartos, como que funciona? Eu tenho ar-condicionado nos 3 quartos, assim, eu tenho 5 ar-condicionados. Então o que acontece? Eu fiz um investimento muito alto no meu sistema fotovoltaico, então eu sou uma residência de médio porte de consumo. Só que a CEMIG eu não sei se ela se atentou a isso. E acho que não é tanto culpa da CEMIG, porque como vemos aqui, ela tem boa intenção. Ela está trocando transformador para um transformador de 75 kVA, mas são fatos oriundos desse aumento abusivo da temperatura nos últimos anos. Então não só aqui em Ituiutaba, eu acredito que em todo o estado de Minas Gerais vai estar passando por essa dificuldade, por essa situação, em que as pessoas hoje, cada dia mais, estão colocando sistemas fotovoltaicos, em que há um aumento de demanda, aumento de carga, e com isso a concessionária vai ter que se atentar a essa sobrecarga dos equipamentos. Agora, se o equipamento é antigo, Rafa, pode acontecer de situações como essa virem a acontecer em vários bairros da cidade. Esse especialista, por exemplo, está dizendo que em outros bairros já está chegando reclamação que está acontecendo também queda de energia. A gente falou, por exemplo, aqui do bairro Morada do Sol, mas existem outros bairros em Ituiutaba que há relatos sobre queda de energia causada por a sobrecarga, causada nesses
equipamentos e aí, consequentemente, falta de energia. Falta de energia, correto. E me parece que lá no bairro Drummond, segundo relatos de pessoas da área, há a mesma situação que estamos passando aqui agora. É lamentável, mas infelizmente não há nada que suporte esse calor. Ali agora vai resolver com aquele transformador gigante ali. Né? Vai, graças a Deus, mas foi uma mobilização geral aqui de toda a comunidade aqui do setor, dessa parte aqui do bairro Morada do Sol, né? O empenho da CEMIG, dos envolvidos, do pessoal terceirizado. Então, assim, eu estou satisfeito que, embora foram 3 noites de muito calor, mas pelo menos aqui nessa região nossa aqui está resolvido. Obrigado, viu, pelas informações e espero que resolva, porque olha só, Rafa, eu tô aqui no sol, gente, que calor, viu? E eu te falo, a noite tá difícil de dormir. Eu, por exemplo, essa noite passei mal, acordei várias vezes durante a madrugada. Agora imagina só, eu não tenho ar-condicionado ainda. Imagina só quem é acostumado com ar-condicionado e falta à noite, hein, Rafa? É difícil. E é muito, muito, muito complicado e eu fiquei muito preocupado em relação a essa criança que ele informou que é vizinho dele. E possivelmente ela precisa de um equipamento que se chama ventilação mecânica, né? Uma ventilação mecânica, né? Um equipamento que precisa de energia elétrica para sobreviver. Imagine sem energia, como é que fica? Muito difícil. Obrigado pelos detalhes. E esse tipo de situação, evidentemente, tende a acontecer muito porque a demanda por equipamentos com a necessidade de eletricidade é cada vez maior. A tecnologia vem aumentando, vem facilitando, mas ao mesmo tempo vem surgindo essa falta de estrutura da rede para atender tamanha demanda. E o que esse especialista falou é muito claro. Muita gente tem investido na energia solar. A partir do momento que você investe em energia solar, você acaba tendo aí um aumento de aparelhos, de equipamentos, né? Um aumento de aparelhos, de equipamentos. E aí, meu amigo, a rede tem que dar conta de tamanha demanda.